Olha só essa notícia que saiu hoje, dia 13 de março. Investidores estrangeiros fogem da B3 após interferência de Lula na Petrobras. Então quer dizer que após a fala de Lula, né, eles começaram a interferência de Lula na Petrobras, eles começaram a recuar, a sair, né, dessa B3 no início já de 2023. Então, estrangeiros aumentaram a intensidade das retiradas de recursos da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Na última sexta-feira, né, dia 13, os estrangeiros resgataram quase 2 bilhões de reais, a maior retirada, saída de recursos do mês e a terceira maior do ano. Então eles estão retirando, desde janeiro de 2023, estão retirando o seu dinheiro da Bolsa de Valores, entendeu? Então poucas horas antes a Petrobras tinha divulgado o balanço de 2023, que registrou uma queda no lucro de quase 35%, e anunciado que não distribuiria dividendos extraordinários. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da estatal petrolífera após uma interferência direta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em apenas um pregão na sexta-feira, a Petrobras chegou a perder quase 56 bilhões de reais. Entendeu? Desde o começo do ano, os investidores estrangeiros estão sacando recursos da B3. Entendeu? Então a gente está vendo o país, o Brasil, descendo ladeira abaixo. E essa notícia aqui, que tem ligação com ela, diz que a Petrobras, né, o Estadão disse que Lula quer pôr a Petrobras a serviço da ideologia, como fez a ditadura da Venezuela. Então o Estadão agora começou a criticar o governo Lula todos os dias, nem é por semana mais. Então as declarações do presidente Lula, do PT, no programa do SBT, com o jornalista César Filho, no dia 11, foram os destaques no editorial do jornal Estadão. O apresentador César Filho perguntou ao petistas se o fato de a Petrobras ter perdido quase 60 bilhões de reais em valor de mercado na última semana se deu por intervenção do governo. Aí ele vai mentindo, né? E dizer que não. Lula culpou o mercado. A culpa não é do Lula, do governo, do PT, não é. Ele culpa o mercado, que nas palavras do petista é um dinossauro voraz, que quer tudo para ele e nada para o povo. A gente já colocou esse vídeo que viralizou nas redes sociais, da fala do Lula com esse jornalista César Filho do SBT. Uma série de mentiras e de alucinações. O presidente perguntou se o mercado não tem pena de quem dorme na rua ou passa fome. Então eles fazem-se de vítima de que querem ajudar o pobre, mas eles estão arruinando o país. Essa é a verdade. E disse ainda que a Petrobras não deve apenas pensar nos acionistas, mas nos 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. Olha só que loucura que ele fala. O jornal Estadão critica o desperdício da oportunidade que Lula teve de apaziguar os ânimos diante da crise estatal. Ela foi deflagrada pela intervenção explícita do governo na distribuição de dividendos extraordinários pela Petrobras. Isso causou grande apreensão entre os investidores, mas Lula resolve ser mais Lula que nunca. Então agora eles se decidiram, né, toda a mídia brasileira, SBT, Rede Globo, eles decidiram falar mal do governo. Eles estão querendo impeachmentá-lo. Isso que a gente está vendo. E está muito claro aqui. E o jornal continua. O jornal Estadão continua e vai falando uma porção de atrocidades e diz que um projeto semelhante na Venezuela transformou a petrolífera venezuelana em uma das coisas absurdas, sucatas, com quase 80% dos venezuelanos vive abaixo da linha de pobreza. Então o que o Estadão está querendo dizer é que o Lula está seguindo o mesmo caminho de Maduro, de Chávez, aqui com a Petrobras. E ele quer desgraçar a vida de mais de 90% dos brasileiros na extrema pobreza. É isso que o Estadão está falando, né? Ele colocou isso.
Então, o resultado do populismo de Chaves e Maduro. É isso que se trata, disse o Estadão. A tentativa de transformar a Petrobras em um instrumento a serviço da desbragada demagogia lulopetista, tal como foi feito na Venezuela chavista, diz o texto. Então, para o Estadão, um dos problemas do mercado é isso sim. E empresas como a Petrobras e também a Vale precisam se curvar às vontades do governo Lula. Mesmo que essa vontade as coloque à beira de uma ruína, como no passado recente. Então saiu essas duas notícias hoje, dia 13 de março, e a gente vê que eles mudaram de lado, né? Quer dizer, de lado não, de enfoque, que apoiaram, fizeram um L, Estadão, todos criticaram o governo do Bolsonaro, que é o melhor governo até agora, da República. E agora estão querendo malhar o governo Lula para retirarem, daqui a um ano ou dois, não sei, final do ano, ano que vem, impeachment e colocarem o chuchu Geraldo Alckmin na presidência. Mas se não foi isso, você me explica aí, coloca nos comentários o que você acha disso. Porque o Estadão faz parte do sistema, né? Como a Rede Globo Lixo faz. O Estadão recebe dinheiro também, público. A Rede Globo recebe 60 bilhões, né? Recebeu até agora. A Lei Rouanet, 32 bilhões. E agora eles estão falando mal do governo. Então, se não é tudo armado, me diz aí. Coloca aí nos comentários. Essa foi a notícia de agora. Voltaremos em breve com novas notícias. Um grande abraço.